Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é a quarta-feira de cinzas. Olha aqui na imagem, mostra, né? A moça sendo marcada com uma cruz na testa. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quarta-feira de cinzas é a primeira quarta depois da terça de carnaval. Ele é o primeiro dia, né? Ela é o primeiro dia da quaresma, do tempo santo da quaresma. E ela também é o começo da campanha da fraternidade. A Igreja Católica tem a campanha da fraternidade, que é como se fosse uma mensagem escolhida para ser falada nos 40 dias da quaresma. Em 2022, a campanha da fraternidade fala sobre a educação. Vou fazer mais para frente um vídeo falando um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Vamos conhecer a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas é o início do caminho da nossa redenção. É o primeiro dia de um período que é destinado a gente a se interiorizar, a se conectar com Deus Pai, com Mamãe Maria, com os seres de luz. Quarta-feira de cinza. Eis o tempo de conversão. Significado da quarta-feira de cinza. A quarta-feira de cinza representa o primeiro dia da quaresma, também sendo denominada o Dia das Cinzas. É uma data celebrada pela comunidade cristã. Cristã é quem crê em Deus, indiferente da religião que você tenha. Se você crê em Deus, você faz parte da comunidade cristã. Quem crê em Cristo, né? Cristã vem de Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo. A mensagem é: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Então, arrependa dos seus erros, daquilo que você fez, que depois você percebeu que estava errado. Ao longo da vida, a gente vai passando por situações que depois a gente para pensar em alguma coisa que aconteceu no passado e a gente percebe, nossa, eu agi e não foi a melhor decisão aquilo que eu fiz ali ou aquilo que eu fiz ali, naquele lugar ou no outro lugar. Quando a gente tem essa percepção que a gente fez algo que não era o melhor, a gente aprende, né? E se vir a repetir uma situação, a mesma situação se repetir ao longo da nossa vida, a gente já vai agir diferente, porque a gente viu que lá na frente, que lá atrás não deu certo aquela decisão. Então, quando você age diferente numa nova oportunidade, você percebe que você se converteu, que você mudou a sua ideia, mudou a sua percepção, mudou a sua visão com relação àquilo. E na quaresma a gente fala, né, que o Evangelho, que a Bíblia, que a lei de Deus, né, que está na Bíblia, é importante e é o nosso norte, é o nosso caminho. A quarta-feira de cinzas é inspirada em um antigo ritual judaico. Naquele ritual, as pessoas jogavam as cinzas de ervas queimadas sobre a cabeça, como se fosse um símbolo de arrependimento perante Deus. Então, foi adequada a quarta-feira de cinza para ser de outra maneira. A quaresma, né, tudo dentro da Igreja Católica é muito feito sobre rituais. Rituais são maneiras de fazer, são procedimentos. São rituais, né, como eu falei, são procedimentos diferentes, assim, que são repetidos toda vez, diferentes porque cada dia tem o seu. Mas são repetidos todas as vezes como se for uma forma, uma aproximação de Deus.
Aqui tem uma imagem da quarta-feira de cinza. Então todos se reúnem, vão à igreja e lá o padre, que representa Jesus, né, faz um sinal da cruz na testa de cada pessoa. É um ritual, né? Por isso que chama quarta-feira de cinza, porque coloca a cinza, né, um pozinho ali na nossa testa em formato de cruz. Neste dia é celebrada a tradicional Missa das Cinzas. As cinzas utilizadas nesse ritual provêm da queima dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o domingo de Ramos mais para frente, mas no domingo de Ramos tem toda uma procissão, a gente caminha para abençoar o ramo, a gente leva o ramo para nossa casa e alguns ramos são guardados, né, na igreja e depois eles são queimados e o pó desses ramos que foram abençoados. Por exemplo, em 2021, os ramos abençoados em 2021 se tornaram as cinzas que foram usados na quarta-feira de cinza desse ano. A essas cinzas também se mistura água benta, para ficar tipo um creminho, um pozinho pastoso, para poder deslizar, né, quando o padre colocar na testa das pessoas. Tá vendo aqui? Tem as cinzas, né, que são os ramos do ano passado que foram abençoados. Vira um pozinho que é colocado junto com a água benta. E daí ele fica acho que a palavra melhor é um pastoso mesmo. Um pozinho molhado que fica fácil para colocar na testa de cada pessoa, para marcar cada pessoa. Nessas missas, os fiéis é quem tem fé. Todos os fiéis são marcados na testa com cinzas. Claro que os fiéis que têm fé e foram na igreja na quarta-feira de cinza. Eu posso ser fiel, posso ter fé, mas não ter ido fisicamente até a igreja. Então, eu não fui marcada. Então, é quem vai à igreja fisicamente neste dia, realmente é marcado, se assim quiser, né, na testa com as cinzas. Aqui tem um zoom, né? Eu tirei uma imagem bem próxima para vocês verem. Fica uma marca em forma de cruz na testa da gente. Como se fosse uma marca, uma lembrança. De acordo com a tradição, o celebrante, né, o padre dessa cerimônia, utiliza essas cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, na testa de cada fiel, proferindo a frase, dizendo a frase: lembra-te que és pó e que ao pó voltarás. É um ritual que fala da gente ser uma pessoa frágil, da gente ser uma pessoa da fragilidade humana, né? Que a gente veio da terra e a terra voltará. Esse é um texto bíblico. Aqui tem uma imagem, né, da cruz feita nas cinzas, mas dando um espaço, né, para chamar atenção o destaque da cruz. É exatamente esse sinal que é feito na testa de quem vai na missa, né, na celebração da quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que é 2 dias antes do domingo de Páscoa, a igreja aconselha os fiéis a fazerem jejum e a deixarem de comer carne, é a abstinência de carne. Esta tradição já existe há centenas de anos. Ela tem o propósito de fazer com que os fiéis tomem parte do sacrifício de Jesus. Quaresma é o tempo que Jesus se isolou, depois foi preso, crucificado, condenado e morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, assim como Jesus se sacrificou na cruz,
Aquele que nele crê, que crê em Jesus, também pode fazer um sacrifício nesses 40 dias. Vamos pensar, o ano tem 365 dias. A nossa dedicação, o nosso sacrifício, a nossa escolha de deixar de comer algo, por exemplo, será somente 40 dias dos 365 que a gente tem no ano. Então, assim, é muito pouco tempo para a gente fazer esse sacrifício e se abster, deixar de comer uma coisa que gosta. Nesse caso, a carne. Antigamente, fala na súmula de Santo Agostinho, não sei se todos sabem, né? Sou formada em teologia, minha primeira graduação, minha primeira universidade foi teologia. Teologia quer dizer tel de Deus, logia estudo. Eu estudei a Deus, eu estudei a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então, quando eu falo do livro, falo de alguns rituais, falo da Bíblia, eu falo porque eu estudei. Óbvio que eu aqui sou um instrumento de Deus, dos meus mentores, dos meus guias, que direcionam a minha fala. Mas isso se une ao conhecimento que eu tive a oportunidade e escolhi estudar, escolhi ficar 4 anos na faculdade estudando a Bíblia, escolhi me dedicar a isso. Então, quando eu falo algumas coisas, eu falo por conhecimento. Óbvio que tudo que eu falo é com a intenção de compartilhar. Como cada pessoa age só depende do seu coração. Cada um faz o que achar que deve ou não. Eu sempre falo, indiferente da religião que a pessoa tenha, Quaresma é um tempo de oração, de união a Deus, a Mamãe Maria, um tempo de que você se doa, né, para se tornar uma pessoa melhor. É uma conexão, é uma evolução espiritual. Indiferente da religião que cada um tenha, eu acredito que todo mundo quer evoluir espiritualmente, que todo mundo quer se aproximar, quer aumentar essa conexão com Deus Pai e Mamãe Maria. Então, a Quaresma eu decidi fazer esses vídeos por inspiração, mas com o intuito realmente de compartilhar alguns rituais que são interessantes, que podem vir somar, né, na nossa evolução espiritual. Voltando, aqui o propósito é ficar sem comer carne, porque carne é saborosa, porque carne, para alguns, né, eu tenho centenas de amigos que são vegetarianos, veganos e vivem muito bem sem carne. Mas para quem come, carne normalmente assim, o mais gostoso da refeição. Então, você tirar aquilo que você mais gosta, esse sim é um sacrifício. E é importante falar, esse ficar sem comer carne é 2 vezes no ano. O ano tem 365 dias. Você pode comer carne em 363 dias. Então, os dias que você fica sem comer carne é mínimo, é ínfimo, nem se compara. Nesses dias você pode comer, né? Claro que você pode comer isso qualquer outro dia, mas nesses 2 dias particularmente, você pode comer um ovo, você pode comer queijos, você pode comer arroz, feijão, lentilha, salada, legume, fruta. Tem milhares de coisas que você pode comer nesses 2 dias, somente em 2 dias. Depois você volta a comer o que você gosta, do jeito que você gosta, sem nenhum problema. O jejum e a abstinência tem algumas regras segundo o direito canônico, o direito da igreja, né? Jejum, em teoria, falam pra gente fazer apenas uma refeição completa. Mas isso não quer dizer que se você não pode, não consegue, não tem problema, né? Eu nem sempre faço uma refeição completa. Às vezes eu faço almoço e janta. Eu não tomo café da manhã, ou café da tarde, alguma coisa assim, né? Eu faço 2 refeições. Claro que não vai comer um prato montanha, né? É um prato reduzido. É um dia de você não pensar no corpo físico, no que é gostoso na boca. São dias de você pensar na sua conexão espiritual, na sua oração. Você pode fazer uma refeição completa ou pode fazer 2 pequenas. Eu faço almoço e janta somente. E segundo o direito canônico, tem idade, né, de 18 a 59 anos, homens e mulheres. E esse é a lei, entendem? A lei da igreja, o direito canônico. Abstinência de carne é não comer carne
que eles falam que é de animal quente, que é frango, que é, sabe, todas as carnes, suíno, bovino, de frango, nenhuma carne pode comer, e nem caldo também. Não adianta falar, vou fazer uma canja, não vou comer nada, vou fazer uma canja. Se a canja tiver alguma coisa do frango, nem for um caldo quinor, você já quebrou a abstinência de carne. É realmente arroz, feijão, salada, um ovo, um omelete, um ovo frito, peixe, pode comer, né? Normalmente peixe pode comer. Mas você não vai, nesse dia, dia de jejum, de abstinência, você está restringindo o seu prazer paladar, né? Então não vai fazer uma bacalhoada, porque bacalhoada é uma coisa chique, é um peixe caro. É momento de você se escolher, né? Deixar de comer uma refeição saborosa, assim, maravilhosa, grande. Você pode comer um prato simples, né? É um dia de você deixar o paladar, né? Escolher deixar de ter aquele sabor, aquele prazer na refeição. Você vai comer porque é preciso, né? Várias coisas. Eu adoro comer ovo, arroz, feijão. Adoro um omelete. Nem se não tem nenhum frio em casa, põe um pouquinho de queijo ralado, fica uma delícia também. A gente sempre inventa com aquilo que a gente pode. Mas esse dia não é dia do prazer de alimentação. É dia de introspecção, de oração. Então, nenhum caldo também, nada que você faça pode. A abstinência de carne, segundo o direito canônico, o direito da igreja, começa a partir dos 14 anos. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho com mais detalhes sobre jejum, penitência e sobre outros assuntos da quaresma. Vou tentar fazer vídeos pequenos, mas o importante no meu canal, para quem me conhece, é sempre levar para vocês a informação atualizada, a informação mais atual possível com os detalhes importantes. Então, se eu precisar, para colocar todos os detalhes que são importantes, fazer um vídeo de meia hora, eu vou fazer um vídeo de meia hora. Eu não vou fazer um vídeo de 10 minutos cortando metade das informações. Meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Meu objetivo aqui é que a gente junto aprenda, né? O canal tem o objetivo de construirmos juntos conhecimento. Então eu compartilho o que eu sei, vocês escrevem nos comentários, podem fazer perguntas e juntos a gente vai aprendendo cada vez mais. Então eu vou fazer mais vídeos com esses detalhes, combinado? Importante. Quarta-feira da quaresma e sexta-feira da paixão, que é o dia que Jesus é crucificado, que é o dia da morte de Jesus, são momentos de oração. É dia que a gente não liga a TV, que a gente não faz festa, não faz dança, não faz churrasco. Claro, não fazer dança, não fazer churrasco, são escolhas. Tudo é escolha e consequência. Nós temos o livre-arbítrio. Tudo que você fizer de dedicação vai ter merecimento. É as suas ações que trazem as consequências. Mas as consequências sempre são... a gente não tem a opção, elas virão, a gente não tem escolha de mudar elas. Então só pensem com carinho sobre a escolha de vocês. A quarta-feira de cinzas representa arrependimento dos pecados. As cinzas simbolizam uma passagem bíblica, né? Que eu falei, uma passagem da Bíblia que diz: com o suor do seu rosto você vai comer do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Sempre que eu puder, eu sempre coloco também as frases da Bíblia, para que vocês, caso queiram ler, pesquisar, tenham a referência aonde buscar. Então, aqui fala que a gente vai trabalhar para a gente poder, né, através do nosso trabalho, do suor do nosso corpo, do nosso rosto, a gente vai trazer o dinheiro para conseguir comprar o pão, para comer, para ter o nosso alimento, a nossa casa, sustentar nossos filhos, nossa família, nossos pais, quem você cuida, quem você mora.
E lembrando que a gente é pó e ao pó voltará. Então a cinza é o sinal de arrependimento e para a gente lembrar, nós somos frágeis, nós somos humanos. Então é um momento ideal para repensar as nossas ações. Lembrando, pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes. Pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes, nós vamos prestar contas a Deus. Vamos refletir e pensar exatamente o que a gente tem feito da nossa vida. E mudar o que a gente decidir que não foi a melhor opção, a partir dos próximos dias, a partir de hoje, mudar ações que ontem você viu que não deu certo. Aqui tem as cinzas, né, pra gente ver, em potinhos. Eu sempre ponho imagem para ficar claro para vocês terem essa referência, essa imagem. O cérebro, né, de novo falando do meu mestrado, eu estudei, né, fiz minha tese sobre como o cérebro aprende. Então, você colocar imagens faz com que gravem mais. Vocês podem, depois de assistir meu vídeo, lembrar uma frase ou outra, mas sempre vai lembrar de uma imagem que chamou a atenção para você. A quarta-feira de cinza será sempre o dia seguinte à terça-feira de carnaval. E é o primeiro dia dos 40 dias da quaresma, que se encerra no sábado de Aleluia. Um sábado antes, né, do domingo de Páscoa. Então, esse é o período da quaresma, e quarta-feira de cinza é o primeiro dia da quaresma. O tempo da quaresma, né, aqui a gente vê a cruz, que é lembrar de Jesus Cristo, de oração. Tem o Ramos, falando do domingo de Ramos. Tem o pão, tem o vinho. Tem tudo aqui para a gente lembrar que são momentos que acontecem na quaresma, né? Eu vou fazer vídeos falando um pouquinho sobre cada um deles, sobre esses momentos. A data de quarta-feira de cinzas é um símbolo da conversão e da mudança de vida, para recordar sempre o quanto nós humanos somos frágeis. A quarta-feira de cinzas. Na Bíblia, como na maioria das religiões antigas, as cinzas simbolizam, né, a fragilidade humana. Diante de Deus, o ser humano é frágil e pecador. Por isso, a liturgia das cinzas, na quarta-feira, lembra a nós fiéis é quem tem fé, sua condição de criatura pecadora e a necessidade de conversão. Porque és pó e pó te has de tornar. Você voltará aos pós. Então, assim, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós cometemos erro, nós temos muito a aprender. Então, a quaresma é um momento de introspecção, de conversão, de mudar nossas ações, nossas atitudes, para a gente ser uma pessoa melhor a cada dia. Quarta-feira de cinza é o primeiro dia, é o primeiro passo nessa conversão. Eu desejo amor e luz a todos.